ele caminha por círculos. Ele vai e retorna, e volta, e retoma de novo, respondendo a novas questões. Ele está sempre trabalhando, interpretando, compreendendo, tentando dominar, né? Porque ele vai mostrar como, na prática, a gente tateia, a gente tangencia a verdade. O método não é lógico, não é a lógica, não é a dedução, não é a demonstração. O método é a dialética, é a discussão das diversas opiniões para revelar as contradições, para desfazer das opiniões falsas, para tentar se aproximar da verdade. Isso ele vai dizer logo na leitura da ética, e em várias passagens ele retoma isso. No campo da prática, ao tatear, a gente tangencia. Tem uma outra passagem que ele compara a verdade ao corte, que é difícil, não é o alvo, que você mira o centro, a mosca, né? É um corte. É difícil errar completamente, mas é difícil acertar o ponto exato. Então, é nesse trabalho de interpretação, reinterpretação, nesse trabalho hermenêutico, que a ética de Aristóteles vai se desenvolver. Bom, você tem na ética de como espalhado por todo o texto da ética referências à questão do prazer e do amor, disseminados em várias passagens. Mas tem, sobretudo, logo no início da ética de como, no primeiro livro, tem várias referências à questão do prazer e à questão da felicidade, uma primeira discussão ali. Depois tem o segundo tratado, um primeiro tratado propriamente do prazer, no livro 7, quando ele trata da questão da indiferença. E tem um outro tratado, o último livro da ética, quando ele trata da questão da felicidade. A questão do prazer, quando ele trata da questão da felicidade. Então, no primeiro livro, né, ele vai definir qual é o fim visado pelo homem. Todo homem age em vista do bem. Me parece que esse bem que é visado não é o bem platônico, não é a ideia, não é o ideal, mas o bem ao nosso alcance. Qual é esse bem ao nosso alcance? Qual é esse bem que nós podemos almejar na vida? É a felicidade, é a eudaimonia. Então, todo homem age em vista de ser feliz. A felicidade aparece como um bem que ela é visada em si mesma, não é visada em vista de outra coisa. Ela é autossuficiente, ela se basta a si mesma, e todos buscam a felicidade. Só que essa definição de felicidade, ela cabe perfeitamente também na definição do prazer. O prazer também é visado em si mesmo, o prazer também é autossuficiente, o prazer também é visado por todos, né? Então, que diferença que há entre prazer e felicidade, prazer e bem? O primeiro argumento que ele usa, ele mesmo consideraria como um argumento retórico. Um argumento retórico, as artimanhas dos retóricos, ele, em vez de responder ao argumento, desqualificar o entendedor. Eu não preciso responder, porque quem está fazendo essa pergunta é um idiota que não merece resposta. Então, a primeira resposta que ele dá é isso, mas identificar bem o prazer, isso é coisa da massa, isso é coisa de pessoas bestiais, isso é coisa de pessoas ignorantes, só eles é que consideram que a felicidade consiste no prazer. Mas essa conclusão, né, ela absolutamente não persiste, e depois ele vai voltar a isso muitas vezes.
Se você não pode, e Aristóteles, todos os passos, ele vai afirmar isso, não há uma identidade de felicidade e prazer, mas, ao mesmo tempo, é impossível dissociar uma coisa da outra. Então, que relação é essa que existe entre a felicidade e o prazer? Esse limite não é claro, não é definido e envolve toda uma série de discussões que já estavam aí na mesa na época. O segundo argumento que ele vai usar para distinguir a felicidade do bem do prazer, a felicidade do prazer, é dizer que o prazer é um bem intermediário. Você, quando busca o prazer, é porque você quer ser feliz. Então, na realidade, você quer ser feliz, o prazer é apenas um bem. Mas ele abandona essa hipótese, ele não conta ela depois do outro. E, por fim, ele encontra uma diferença que é na questão moral. O bem para o homem consiste numa atividade da alma segundo a excelência própria do homem, ou no caso de uma pluralidade de virtudes, segundo a mais excelente e completa delas. Então, o bem tem a ver com o aspecto da virtude, com o aspecto moral, enquanto que o prazer, ele é eticamente indiferente, ele é buscado tanto pelo virtuoso, quanto pelo debaixo, pelo perverso, pelo intemperante. Portanto, isso seria por essa vertente moral que felicidade e prazer poderiam ser diferenciados. Nos dois tratados que a gente encontra, como o primeiro, já também outro monte de discussões sobre o que dos tratados, porque é um tratamento diferente de um outro, até que ponto isso representou uma evolução do pensamento de Aristóteles, o tratado estaria superado, enfim, há páginas e páginas escritas sobre essa questão, mas eu não vou tocar nisso, porque seria desviar completamente da nossa. Mas no primeiro tratado, o que a gente encontra é que o que está em questão é a intemperança e a devassidão. Perversão. O que é o homem, a perversão? O que é a perversão? O que é a intemperança? Por quê? Não porque a intemperança, a temperança seja uma virtude muito valorizada por Aristóteles, não. É porque a temperança é uma virtude estratégica. Quem não consegue se dominar, não consegue conduzir a sua vida, não consegue adquirir as outras virtudes. Você não pode ser corajoso se você não se controla. Você não pode ser magnânimo, você não pode ser justo, você não pode ser prudente se você não controla seus impulsos, suas emoções, seus paixões. Então, ele diz na ética, é um meio para a virtude. Chega a dizer, não é propriamente uma virtude, é um meio para a virtude, é uma virtude estratégica. Mas tem um papel central, e Sócrates é o modelo, a encarnação disso, né? Como é que o autocontrole, a encrateia é essencial, o autogoverno não é essencial para que o homem possa realmente conduzir o seu comportamento com coerência, de acordo com o que ele almeja. Então, nesse tratado, a gente vê que o foco da análise de Aristóteles é colocada sobre o objeto que provoca o prazer. Tá? E quais são esses objetos? Se existem objetos nobres, portanto, um prazer válido, um prazer legítimo, ou objetos inferiores, vergonhosos, e que, então, o prazer seria
também vergonhoso, também infeliz. Então, o prazer condenável é o prazer que é provocado por um objeto corpudíneo, né? Enquanto que o prazer bom, o prazer legítimo, seria aquele provocado por um bom objeto. É muito esse foco sobre o objeto, sobre o desejável, né? O agradável, o que faz com o que atrai o desejo, né? O que desencadeia o desejo, para então fazer um julgamento de valor sobre o prazer, se ele é bom, se ele é mau, se ele é bom, se ele é mau. Então, os prazeres não se equivalem. Depende do objeto. Enquanto que no segundo tratado, né, ele vai mudar o foco e vai ver muito mais o prazer ligado à atividade que produz esse prazer. Então, no primeiro tratado, o foco é sobre o objeto que produz o prazer, e daí o julgamento de valor, e segundo tratado, muito mais a análise do que produz o prazer enquanto gratificação inerente a uma atividade no sentido da enérgia, do por-si obra, de atualizar as potências. E a gente vai ver que é nisso que vai ter todo o acento do prazer. O prazer vai